Então, se um lado tinha um Bétega, de outro tinha os 9 de Curitiba. Se de um lado tinha o Sandro, do outro teve os 6 de Salvador. Ah, agora os 9 de Natal, que são exatamente o mesmo número, não sei se souberam. E aí a gente resolveu, eu fui conversar com umas pessoas que trabalham com administração de empresas, a gente tem até um grupo, a Sociedade Stefan Zweig, o antigo Elite. Fui conversar com eles pra gente pegar os padrões e entender o que há, né? E a gente foi pegar aqui, a gente listou Holiday, listamos até o Ulisses, listamos o Rubinho, depois a gente listou Sandro, Faustino Costenaro, Bétega, Klaus, Ben Pontes. O que mais ou menos todos têm em comum? São homens mais ou menos jovens, como vocês podem colocar, quase todos ali viciados em remédio ou bebida. Medicados praticamente todos. Todos apresentam um quadro de ansiedade, todos. Depressão alguns. Tirando o Rubinho, que já tinha uma família na política, para todos os demais, as suas redes sociais eram o seu único patrimônio. E aí entra um ponto interessante. Chega uma pessoa relativamente jovem, ele entra num núcleo do MBL, e aí é muito leal, ele ama o MBL, pô, o MBL me recebeu, ele é uma pessoa em geral fragilizada. Surge um grupo de pessoas que começam a gravar vídeos com ele, essa pessoa cresce, essa pessoa começa a se distanciar já do núcleo local, isso começa a acontecer, a gente pegou esse padrão. Ela começa a ter as pessoas que trabalham para ele como equipe de trabalho para ele, para um dia ele colocar no gabinete. Ele cresce, usa as redes nossas, faz collab com o Arthur, a gente divulga, a gente faz um baita trabalho ali. E aí, em algum momento, surge a eleição, onde ele já começa a se diferenciar. O medo de perder a eleição já faz ele definitivamente subir com ataques ao bolsonarismo. E aí vem a eleição, perdendo ou ganhando, ele sai com uma conclusão. Se perdeu, foi porque o MBL atrapalhou. Se ganhou, foi a despeito do MBL. Isso se soma a um novo momento em que o bolsonarismo ele próprio está acabando, como fenômeno. Eu acho que isso está bem claro, que as votações recentes do Flávio e a campanha do Flávio com aquela dança de retardado, ela nos mostram isso. O bolsonarismo da família virou um fenômeno do centrão, já bem despolitizado, muito pouco ideológico, muito baseado em estrutura política, máquina. Uma facção interna começa a romper ali da estrutura que a gente pode chamar de nicolismo, que são os novinhos do Valdemar, que consistem em o quê? Homens jovens, oportunistas, quase todos medicados. Assim como os do MBL, os ex-MBLs, com sexualidade reprimida, problemas sexuais muito pouco explicados. Todos eles muito oportunistas, que se odeiam entre si, mas enxergam ao redor dessa fórmula, que é uma imitação, uma corruptela do que a gente faz, um caminho político rápido. Porque sim, fazer as coisas que a gente faz, puxando o saco do Bolsonaro, funciona. Mas não é que eles fazem tudo que a gente faz. Eles vão fazer um partido político? Não. Eles têm grupos de militância ativa, concreta? Não, nem o Nicolas. Eles têm uma estrutura sólida, uma fórmula de pensar, projeto para o Brasil? Não. Eles constroem limites para a sua atuação, no sentido de que eles não vão adotar determinados caminhos porque isso é errado? Não. Eles vão pegar apenas a parte fácil e viral. Puxa o saco do Bolsonaro, pega todas as formas possíveis do Arthur, faz uma versão diluída do Arthur, grava vídeo, xinga muito o PT, fica altamente popular e os números falam por si só. Para aquilo que eles querem, funciona muito. Então, quando a gente identificou, fazendo essa... a gente olhou, agora a gente tem um espaço a mostrar o grande, né, com a saída de vários, e falou, pô, tem um padrão, o padrão tá muito nítido. Se a gente olha direito, todos os que saíram se parecem muito menos conosco e muito mais com a turma dos novinhos do Valdemar. Eles são iguais aos novinhos do Valdemar. Qual a diferença do Guilherme Kilter pro Ben Pontes? Errado estávamos nós. Quem errou fomos nós. Nós erramos, a nacional do MBL errou. Houve os erros da primeira geração, Holiday, o Rubinho. Lembrando que o Rubinho foi expulso, não é nem que ele saiu. E o Rubinho batia no bolsonarismo. Vocês lembrarem, entrava com ações e era bem ativo. O Rubinho foi outro problema. Não é que ele tinha que ter mais tempo lá com a família, acho que era isso. O lance foi, Lula vence a eleição em 22, vem em 2023, Kim começa a lascar o pau no governo do PT e a gente falou, cara, agora há um espaço pra gente trazer novas lideranças e nós precisamos atacar agora essa esquerda que ganhou e nós vamos ser oposição ao PT e trouxemos essa nova geração. Essa nova geração, na hora, já se tornou o erro. Só que como a gente investiu muito naquilo, a gente falou, não é possível, não é possível. E, só que os sinais estavam todos lá. Então, um novo marco precisa ser feito para a formação de novas lideranças. Porque, sim, meus amigos, mesmo dentre os mais de 1.000 e poucos candidatos que são da missão, entendam, há pessoas que você vai olhar e falar, essa pessoa vai dar problema. E a sorte é que a maior parte dessas pessoas não vão ganhar a eleição. Mas há
e já dá para reparar, e já dá para puxar certos padrões. E eu nem me refiro aos que bolsonarismo, que é já novos tipos de picaretas dentro do nosso universo, tá? Mas eu tenho que olhar o outro lado, que eu tenho que olhar agora o copo meio cheio. Vocês repararam que em quase todos os casos, na verdade em todos os casos, a maior parte dos membros dos gabinetes, eles pediram demissão. Ou seja, se o mandatário ou o porta-voz, o famosinho, é um vagabundo, do outro lado, as pessoas do gabinete são pessoas muito dignas. Então, se um lado tinha um Bétega, de outro tinha os 9 de Curitiba. Se de um lado tinha o Sandro, do outro teve os 6 de Salvador. Agora os 9 de Natal, que são exatamente o mesmo número, não sei se souberam. Então, quando a gente olha, de um lado, a nossa formação criou uma militância férrea, trabalhadora, inteligente, que lê, é leal, que faz o sacrifício, que montou um partido político, que começa a tocar os mandatos e ela própria expulsa o mandatário do movimento. E foi um sucesso incrível. O saldo, nesse sentido, é muito positivo. Porque essas pessoas somos nós. Perder um dos 9 de Curitiba seria um problema de verdade, porque significa que a essência do movimento morreu. Agora, perder o João Bétega, não se perde o que nunca foi seu. Quando a gente olha, essas pessoas nunca foram nossas. Então, houve uma falha na identificação, na formação dos líderes e porta-vozes. Mas, assim, definitivamente, a formação dos quadros que compõem o movimento e o partido deu muito certo. E eu só estou subindo nas pesquisas por conta disso. Porque mais do que, o Renan foi bem nessa sabatina, foi bem nisso aqui, tá rodando de carro, tá trabalhando. Tô trabalhando muito, tô até com o terçol, porque acho que caiu minha resistência, estou tô meio grog. Mas, muito mais do que isso, é que tem uma legião de pessoas ao redor do Brasil divulgando muito e divulgando de maneira organizada. Não a cidade que eu vá, que os eventos não estão muito bem montados, que eles não conseguem arrumar rádios para mim. Do Paraná a Pernambuco, do Rio Grande do Norte ao Ceará. Eu vou pro Maranhão e vai ter gente no Maranhão. A Amanda estava no Acre, encontrou gente no Acre. Né? Eu ia fazer, encontrou dinossauros, mas olha, encontrou seres humanos mesmo. Inteligentes, funcionais. Amapá vai ter evento. Nós vamos ter chapa em todos esses estados. E o perfil que a gente vem encontrando não são desses picaretas. Pelo contrário, são de pessoas como os 9 de Curitiba. Então, esses somos nós. E esse exército só está aumentando. E eu pergunto novamente, vamos falar do saldo. Essas pessoas que às vezes são anônimas, estão nos colocando no jogo político e no debate político nacional e já me colocaram em terceiro nas pesquisas. E eu só estou em trajetória de subida. Eu sou mais desconhecido. Eu não tenho um centavo da grana dos meus adversários diretos. Eu estou ultrapassando e vou deixar para trás. Mas eu tenho um patrimônio que eles não têm, que é ter uma equipe incrível. Então, quando a gente olha o copo meio cheio, que é o outro lado, dane-se a existência de João Bétega ou todos esses nomes, eles não são nada. Tanto que eles saem do MBL, alguns podem até ganhar seguidores, mas não há mandato, não há relevância política, não há matéria na imprensa sobre eles. Eles desaparecem. Eles viram essa sombra, esses personagens engraçados. Vocês já viram alguma matéria sobre o Farrur? Ele tem voto lá, mas qual a função histórica de um Farrur? E eu até achei ele engraçado, é um sujeito, gente boa, mas não tem muita função. Essas outras pessoas também. E mais, como elas se odeiam mutuamente, elas estão montando umas pessoas que só vivem a parte boa, que é viver o verão, sabe, passar uma férias com seus amigos. É muito legal quando você junta 20 amigos e vai pra praia, no verão, tá todo mundo sem problema, você tem 19 anos de idade, é muito engraçado. O problema é quando passa as férias e você é obrigado a lidar com os problemas de cada um. Quando os bons tempos vão, e aí eles são obrigados a lidar com seus próprios vícios. Todos eles altamente medicados, oportunistas, sem caráter, individualistas. Aí eles vão descobrir o que é comprar um Maré Turbo. Que acho que é o que o Nicolas está fazendo, ele está comprando um monte de Maré Turbo. Beleza, comprou o carro, levou o carro nosso aí. Uma hora o carro explode. Vai dar aquele problema no motor clássico. Então, nós não estamos preocupados com isso. O que a gente tem que pensar é continuar a incrível formação de militância, que pode nos dar uma vitória presidencial na eleição de estreia da missão, eu não estou brincando, e que vai nos fazer certamente passar da cláusula de barreira e já se tornar um partido muito relevante no Brasil. E aí, para formar os quadros, ter um novo marco, que eu ia sugerir aqui, que é uma das discussões que a gente está tendo. Se esse porta-voz quer começar com a gente, ele só tem como patrimônio a rede social dele, a rede social não tem que ser dele. A rede social tem que ser do movimento. Todo mundo concorda? Qualquer novo porta-voz que for entrar, a rede social pertence ao movimento. Por contrato, rede social do movimento, toda. 2,
ele tem que divulgar metade dos conteúdos dele sendo divulgando conteúdos oficiais da missão, de lideranças nossas, de pautas nossas e pautas do seu município, do seu estado. E quando for falar de pauta federal é sobre os nossos termos. Gravou vídeo denunciando a hipocrisia da esquerda, você desconfia. E essa é a real. Não dá mais para ter esse perfil. Os padrões são muito claros. Outra coisa, precisamos de mais lideranças femininas. A taxa de traidoras é muito menor. As mulheres criam um espírito de comunidade dentro do universo do MBL muito mais sólido que esses rapazes. Vamos investir em lideranças femininas? Sim. Não em lideranças feministas, mas femininas. Alguém falou mulheres na política. Não é isso. Não gosto de mulheres na política no sentido de aquele slogan vazio, tipo, viva as mulheres na política. Não. Eu quero as lideranças que são mulheres do MBL, brabas, defendendo a nossa agenda. Elas criam um espírito de comunidade dentro do MBL claríssimo. Eu acho que esse novo marco será o novo marco da nova academia. E a regra é, quer ser uma liderança nossa? Nós temos um partido, nós somos o maior movimento político do Brasil. Vai ter que chegar fazendo o sacrifício antes. Chega de investir nesses caras. Não só pelo respeito à instituição, mas pelo respeito aos militantes que trabalharam junto, que fizeram campanha, que panfletaram. Essas pessoas não vão desonrar o nosso trabalho. Definitivamente elas não vão. Então chegou... A pessoa para ser porta-voz é muito sacrifício que vai fazer, mas muito. Vai ter que comer o pão que o diabo amassou, não vai ficar com a própria rede social é nossa, e se não quiser, cara, tem um caminho muito fácil, vá puxar o saco do Nicolas. Vá lá, denuncia a hipocrisia da esquerda e fica girando em falso nesse universo estéril, né, em que eles ficam permanentemente denunciando coisas e imitando as coisas que a gente fala. De um lado é o Flávio falando que o Nordeste é a solução, e do outro é o Nicolas, precisamos de uma imaginação de um Brasil diferente. Ok. Lê que é bom, não lê, né? Impressionante, mas tudo bem. Então, esse é um marco novo, a gente pode discutir isso aqui, mas o fato dado é, temos que sempre medir as pessoas pelo sacrifício que elas fazem para chegar aqui. Então, quando eu vejo o Engenheiro Léo, que já tinha tamanho, o Engenheiro Léo veio perdendo seguidores. Quando veio o Ben Mendes, muita gente chegou com desconfiança. Ben Mendes, perdendo seguidores. Então, essas pessoas a gente tem que olhar e falar, a pessoa veio fazendo sacrifício em cima daquilo que hoje na política se mede como patrimônio, que são os ativos em rede social. Essas pessoas estão arriscando para estar conosco. Quero essas pessoas. E as que nós fomos criar, o patrimônio delas pertence à instituição. E é assim que eu começo o bate-papo nosso. Valeu. Lembrando que para ver todas essas lives na íntegra, se inscrevam no MB Live TV. E para mais cortes como esse, siga o Nova Trincheira. Obrigado e até a próxima.